Agora vamos para a dica de ouro. Dica de ouro. Essa é do programa. Prestem atenção. Para você que está no vermelho e quer sair do vermelho, qual seria uma estratégia? Vamos lá, estratégia. Mira na dívida mais cara primeiro. Que não é a dívida que tem a parcela mais alta, mas é a dívida que tem os juros maiores. Então, geralmente vai ser cheque especial ou cartão de crédito. Já resolve isso primeiro. Já tira da frente, né? Porque é isso que toma mais energia, já tá te levando mais dinheiro. Então, coloca num ranking, dívida mais cara para mais barata, e vai mirando em cada uma. E hoje você tem vários recursos, você tem feirão todo ano da Serasa, em diferentes épocas do ano para você quitar. Agora você tem o Desenrola aí que vai sair a qualquer momento, já saiu, acho que quando esse programa for ao ar, a coisa já tá mais evoluída. A grande questão da dívida é você entender que a dívida ela não é o problema. Ela é o sintoma do problema, ela é a consequência do problema. O problema que fez você gerar a dívida é que teria que ser tratado, né? A falta de controle financeiro, ou eu tô vivendo acima da média, ou eu tô compensando questões emocionais minha com o dinheiro. Então, de onde vem essa dívida? Porque eu sei que eu preciso gastar menos do que eu ganho. Todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2. Todo mundo sabe. Então, essa parte racional, muitas vezes, não é a questão. Mas talvez a parte emocional ou a parte de descontrole mesmo. Eu não quero nem olhar para a fatura porque me causa um desgaste. Então, muitas vezes vem daí. Fez o ranking, começou a negociar, olha para isso, olha para emocional. Como é que você tem tratado o dinheiro? Ele virou uma fonte de compensação? Eu tô entediado, eu quero comprar alguma coisa. Eu tô entediado, eu vou comprar 10 iFoods no mês. É isso, precisa, né? Muitas vezes vem uma questão emocional antes. E é mais difícil de reconhecer porque ela é invisível mesmo, tá dentro. Eu vou para uma linha sociológica. Essa foi legal, Gostei, hein? Isso daí. Porque assim, 16 anos no banco. Você trabalhando ali no dia a dia com os clientes. Hoje a gente vê a tecnologia, você falou do iFood, essa demanda. Tem gente financiando o lanche. Agora você pode parcelar. Você pode parcelar lanche. Agora você pode parcelar. Sim. E aí, quando a gente chega nesse patamar de até parcelamento de lanches, o que você consegue enxergar na sociedade? A sociedade, ela vem criando uma irresponsabilidade financeira maior pela demanda de ofertas? Ou você acha que no tempo dos nossos pais e no nosso tempo, a gente pode falar dos anos 90, 2000, as pessoas eram mais controladas na questão das finanças, tipo, olha, isso daqui eu posso, eu me endividei, mas eu vou pagar. Ah, não, vou deixar meu nome sujar, vou ser irresponsável mesmo, porque lá na frente eu faço um acordo com o Serasa e baixo o valor. Sim. Qual a leitura que você faz do cenário? Vamos lá. Meu pai dizia que a coisa mais valiosa que a gente tem é o nome. Não vem isso de pai e mãe? Sim, sim. Então, talvez essa inconsequência, essa irresponsabilidade, ela esteja aumentando de geração em geração, né? E acho que você colocou muito bem também esse fator de ter mais opções. A gente conversava em casa esses dias. Caramba, a gente para assistir um filme, fim de semana, era a tal da Blockbuster lá, da locadora. Sim. A gente tinha que esperar um filme chegar, muitas vezes que estava locado por outra pessoa, aí a gente alugava, e aquele era o filme do fim de semana. Ele tinha que ser bom, né? Primeiro, ele tinha que ser bom. Porque você ia alugar e acabou. Hoje em dia, você tem um universo de coisas. Então, rede social mesmo fala por si só, né? E isso aumentou no nível do consumismo. As pessoas são incentivadas a consumir desde o momento em que acordam. E aí você tem 2 formas de você usar a tua rede social. Você pode usar de forma que você só vai ser bombardeado por tudo isso, por um conteúdo, uma propaganda, um conteúdo, uma propaganda, uma propaganda, uma propaganda, uma propaganda, um conteúdo, e acaba direcionando tua vida financeira para ser só para ser usado em tudo isso, né? Nesse mercado de consumismo frenético. Ou você pode estar do lado das pessoas que aproveitam esse outro mercado que se abre. O TikTok Shop, por exemplo, caramba, tem gente ganhando 50 mil reais de comissão no mês, vendendo. E não é um vídeo super elaborado, um estúdio bonitão como esse, não. É gente em casa, na cozinha, usando ali um utensílio que ela comprou, e ela começa a ganhar uma comissão. Isso não é fantasioso, as pessoas estão sabendo usar essa ferramenta, né? Tem um filme que fala muito bem disso, que é o Dilema das Redes. Não sei se você já viu, mas é interessante o pessoal ver em casa, assim.
É um filme que fala justamente disso, né? O que virou a nossa vida? A gente acorda já com o celular na mão, a gente vai no banheiro, a gente faz tudo com o celular na mão. E a todo momento a gente está sendo induzido, de alguma forma, a consumir. A geração passada não tinha. Não tinha tantas opções. Não era tão levada assim ao consumo, Você é controlado, né? Exato, você é manipulado o tempo todo sem perceber. E aí quando você viu, você passou 1 hora, 2 horas ali vendo centenas de anúncios. E isso respinga na geração anterior. Então, por exemplo, não vou dar nome, senão ele vai ficar chateado, mas tem gente da família que fala assim, nossa, eu comprei uma furadeira por R$60, mas você precisava? Não, mas tava muito barato, eu comprei um conjunto de meia. Mas você tava precisando da meia? Não, mas tava muito... Nossa, o preço, olha... Então, essa oferta em excesso vai fazendo a pessoa ter o tal do FOMO, sabe? O medo de ficar de fora daquilo. E ela acaba comprando ali só pela... Nossa, eu não posso perder isso aqui. Nossa, a live é tão boa, tá me vendendo um negócio. Nem preciso. Mas vai virando um hábito de consumir. Ao invés do hábito de poupar, ser incentivado, as pessoas estão sendo levadas pelo hábito de consumir, infelizmente. Então você acredita que nessa linha do tempo, pela demanda, pela oferta, Tá piorando. E outra questão antigamente para abrir uma conta no banco, tudo aquele negócio. Nossa, um nível de formalidade até, né? Residência própria, documentação. Comprovação de tudo, tipo sanguíneo, para tudo. analisar e ser aprovado. Hoje não mais. Hoje pelo aplicativo, você tirou uma foto, colocou um documento ali, preencheu 5 informações de cadastro, a conta tá aberta. E aí, aí você falou da internet também, que é muito legal trazer essas informações, que a internet traz muitas informações, tem que tomar cuidado. Então a pessoa ela vai se endividando em um banco, aí ela tem outros 4 ou 5 bancos virtuais. Aí ela vai lá no banco que é virtual dela, pega o empréstimo e aí quita esse. Aí depois pega o outro e vai girando. Já ouviu falar isso daí, esse ciclo? Nossa, muito. E já ouvi falar no ciclo também de, por exemplo... Pegar o dinheiro emprestado, vamos multiplicar também, né? Não, vamos lá. Traz essas análises. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um limite de empréstimo de R$10 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse empréstimo e vou investir os R$10 mil. Amanhã eu tô com 11, 12, 13 e pronto, vou fazer minha vida. Eu criei dinheiro. Sou um gênio. Não é um gênio. Não é um gênio. Por quê? Porque a gente tá falando de um sistema. Um sistema que não foi pensado para fazer você criar dinheiro. Ele cria dinheiro com seu dinheiro. O banco cria. Você não. Então, esses juros que você vai pagar ao emprestar um dinheiro nunca vão competir com os juros que você vai ganhar deles investindo. A conta acaba aí. Sabe? Então, essa lógica ela não existe. Não tem como. Não tem um caminho, um atalho para você, não tendo dinheiro, colocar ele no mercado financeiro, investir e receber de volta. O banco não vai se sabotar, ainda que sejam bancos diferentes. Eles já pensaram em tudo antes de você. Fique tranquilo. Cuidado com essas dicas da internet. Não, então cuidado. Não, você já dá essas dicas. Pelo amor de Deus. Não, já fiz vídeo sobre isso, porque eu vi print. A menina falando, gente, descobri a fórmula aqui. Multipliquei. Vou pegar um empréstimo, vou multiplicar, vou investir. A conta não vai fechar. Não... Imagina, você não vai ganhar do banco, não queira competir. Você tem que ser, assim, se eduque financeiramente para você poder dizer sim ou não para ele. Mas não queira concorrer com ele. Não tem chance de você vencer. E aí tem gente que cai nessas pegadinhas. Nossa, muito. Muito. E falando das suas redes, a gente vê que você é bem direta nas suas redes. Sim. Isso é importante. Para mim inclusive. O que te deixa mais, vamos falar, desesperançosa? Quando você vê um cenário desesperançoso dentro do financeiro, vamos falar. E aí você fala, isso daqui me deixa frustrada. E você passa a informação. A maior frustração que eu tenho como criadora de conteúdo de finanças é saber que eu tô falando para uma maioria que não ganha R$3 mil de salário, nem 2, muitas vezes. Então é uma grande frustração das pessoas entenderem nessa dinâmica financeira que vem antes até do investimento, mas de entender o jogo do dinheiro mesmo, a dinâmica, né? Então você pode, por exemplo, trabalhar 12 horas todos os dias. Desconsidere 6 por 1. Você imagina, não vai folgar, vai trabalhar 12 horas todos os dias. E você nunca vai ficar rico. E é assim mesmo. Por quê? Porque o dinheiro não está relacionado à quantidade de horas que você trabalha. O dinheiro ele está relacionado a quão raro você se torna como profissional. Então, quanto mais fácil for de te substituir, menos dinheiro você vai ter. Menos dinheiro vai chegar até você. Menos dinheiro você vai fazer.
Esse é o ponto, né? E é difícil de explicar isso para as pessoas num país que você tem uma educação muito limitada, um nível cultural muito limitado. Então, como é que você vai exigir dessa pessoa que ela empreenda e seja bem-sucedida financeiramente através do negócio dela? É difícil. Hoje, até os 5 anos, a maior parte, 80% das empresas quebram. E as pessoas quebram junto, né? Mas por quê? Porque falta esse conhecimento. No fim das contas, essa mudança ela tem que ser interna mesmo. Por isso que o ambiente faz tanta diferença, né? Quando você convive com as pessoas que falam de outras pessoas, ou escutam música XYZ que não agrega, barulho, sempre muito barulho. Como é que você vai se concentrar? Como é que você vai despertar esse poder criativo de gerar um negócio e com planejamento financeiro, inclusive, estratégico de negócio, para que você tome decisões com mais inteligência emocional, para que você vá se tornando um profissional mais raro naquilo. Entende que é muito difícil? Num ambiente em que não tem ninguém nem dando a mínima para tudo isso. E aí você nivela muito por baixo aqui no Brasil. Acho que essa é a maior frustração. Falar de prosperidade aqui no Brasil é como se você estivesse ofendendo algumas pessoas. Porque elas pensam assim, caramba, mas parece que saiu do Brasil. Como é que você fala de investimento? Nunca sobra dinheiro. É uma das coisas que eu mais escuto. Para de falar de investimento. Você está falando de um país que as pessoas só têm dívida. Nunca sobra dinheiro. Mas o dinheiro nunca vai sobrar mesmo. O dinheiro nem foi feito para sobrar. É você que tem que ter uma postura em relação a dinheiro para que você decida para onde o dinheiro vai. Se ele vai para gasto todo mês ou se ele vai uma parte dele, pelo menos, para investimento, para que você ao menos crie o hábito. Sabe? A gente vive aqui no Brasil num ciclo, numa corrida dos ratos infinita. A pessoa trabalha, ela faz dinheiro, aí ela paga a conta, aí acaba o dinheiro. Aí ela trabalha, ela paga... Não consegue sair disso. E a maioria não vai sair disso. Mas como é que você começa a pensar quando você começa a expandir tua cabeça? Primeiro, se tudo que eu recebo é R$ 1.500 e a minha despesa é maior do que isso, eu vou ter que fazer mais renda. Nem que eu não use nem o meu poder criativo, nem que eu faça Uber. Mas eu preciso gerar mais receita. Ponto. Agora, se eu gerar mais receita e aumentar minha despesa na mesma proporção, eu continuo no ciclo, concorda? Eu só tô ilusoriamente vendo mais dinheiro na minha conta, mas eu tô no mesmo ciclo. Mas se eu começo a pensar como que eu faço mais dinheiro a partir daí, e aí entra o poder dos investimentos, eu saio desse ciclo, porque eu trabalho, faço dinheiro. Antes de pagar a conta, eu me pago primeiro. Então, eu compro ativos. Esses ativos vão começar a me pagar todos os meses. Essa é a lógica de investir. Então, se eu consigo ter mais tranquilidade para pagar essa conta, se eu me pago todos os meses, eu já tenho uma perspectiva de futuro muito diferente. Opa, peraí, então significa que eu estou acumulando todos os meses, o que eu recebo de investimentos eu posso usar para comprar mais ativos, eles vão me pagar mais, vira um ciclo de riqueza e não só de pobreza, como talvez a maioria vai passar a vida inteira. E eu não preciso depender do INSS lá na frente, isso é uma nova perspectiva. Não precisa ser a minha única saída. Quando eu tenho tranquilidade financeira de não viver endividado, afogado em dívida, eu consigo ter a minha cabeça também mais pronta para talvez criar um negócio, porque eu consigo ter mais paz. Então, a gente diz assim que tem um modo de sobrevivência que é onde todo mundo está vivendo. Só preocupado com a próxima conta, com o próximo boleto. Ali, sobrevivência. Que não tem como viver aqui e prosperar ao mesmo tempo. Porque eu vou precisar sair do modo de sobrevivência para poder me preocupar em construir, em gerar valor, em me tornar mais raro naquilo que eu faço, criar um negócio novo. Então não tem como as pessoas viverem nos dois mundos. E é muito difícil, porque a gente está falando com a maioria do povo que vive aqui, no modo só de sobrevivência. E olhe lá, mal consegue sobreviver, por isso que a gente tem tanto auxílio aqui no país. Mais de quantos por cento, uma média? Nossa, a última pesquisa que eu vi era uns 50% das pessoas recebiam um Bolsa Família. Não, mas o modo sobrevivência, tipo, na questão de gastos. Mais de 80%. De gasto, esse modo de sobrevivência eu não dou conta nem de pagar. Porque eu preciso escolher conta, a gente vai sabe? vamos falar de mega metrópolis, São Paulo. Você vê os carrões aí, só carro bom na rua. E eu tava conversando com um grande amigo formado em economia, ele falou assim... É o padrão de vida, né? Mais de 90% tudo endividados. Uhum. Ou 73 seja, milhões de pessoas têm dívida. Ou seja, independente da classe social. Independente. Estão todos endividados. Independente. Às vezes o cara tá com carro, casa, apartamento, chácara, sítio, fazenda. Mas nada disso é riqueza.
Nada disso é Porque tem riqueza. muitas É muito dívidas, passivo. Muito passivo. Né? Então a pessoa não tem. Ela tem um único fluxo de dinheiro, que é o salário dela, mas ela tem um monte de fluxo de saída de dinheiro. Ela tem o carro, ela tem o IPVA. Só o carro já gera IPVA, seguro, manutenção, combustível. Então eu tenho 4 fluxos de saída de dinheiro, só com um passivo que eu tenho: carro. Quanto mais caro for, maior é o fluxo de saída de dinheiro. E aí, isso compete com outros fluxos de saída que eu tenho de cartão de crédito, de dívida, de padrão de vida. Eu aumento o meu salário, mas eu inflaciono o meu padrão de vida também. Isso é perigoso. Então, por exemplo, no banco, eu via juízes ou médicos, que a gente sabe tem um alto fluxo de entrada, mas não tinham nenhuma educação financeira. Eles tinham dívidas na casa dos milhões. Todos os meses dependiam de renovar crédito, pra você ter uma ideia. Então, não é o valor do seu salário que faz com que você administre bem o dinheiro. São 2 coisas, habilidades completamente diferentes. Ambas importantes, mas são diferentes. Então, se eu crescer meu salário, mas eu não cresço na educação financeira, é uma cilada, porque eu só vou ter um problema maior ainda. Minha linha de crédito vai ser maior no banco. Quando eu entender que eu tô afogado num nível muito maior do que aquele que ganhava 1.500 e o limite dele era pequeno. Mas eu tenho um problema igual. É o mesmo problema, em níveis diferentes. E o que te deixa com mais esperança nesses de 2022, você nas redes, para hoje, 2026, o que te dá mais esperança? A vontade que muita gente tem de mudar. Já mudou muitas vidas? Chega a me emocionar, assim. É engraçado como às vezes pra gente, por exemplo, na primeira live eu ficava nervosa. Que pra mim era uma coisa nova, legal de fazer. Se você não cuidar, você normaliza muito a tua vida, né? Então, por exemplo, essa semana eu tô em lançamento. Todos os dias tem live. Pra mim, caramba, eu fiz mais de 100 lives já. Então, pra mim é normal, né? Ligar a câmera, o microfone, falar com as pessoas. É legal, mas é normal. Pra pessoa que tá me ouvindo pela primeira vez, caramba, já mudou a vida. Tem um monte de mensagem que eu posso abrir e ler aqui pra você de ontem, à noite. E as pessoas mandavam, caramba, Elisiane, eu não tinha noção. Pela primeira vez, alguém soube me explicar essa corrida dos ratos, o que é um ativo, o que é um passivo. Pela primeira vez, eu tô enxergando que a minha vida pode ser diferente. Então, essa vontade que o brasileiro tem de mudar é o que, sem dúvida, é o que mais me dá esperança, assim, de não... Até de não cair numa arrogância mesmo, sabe? Mas é a mesma coisa, mas é mais uma live. Não, nunca é tudo igual. Eu tenho que fazer aquele momento ser especial pro outro lado também, pra quem tá do outro lado. Porque ali é a luz no fim do túnel que ela enxergou, sabe? Eu não posso perder isso de vista. Que lindo. E eu vou te falar uma coisa, doutora. É a segunda vez que a gente tá aqui no podcast e eu fico muito feliz e honrado desse bate-papo justamente por essas questões. Porque nessa conversa ficou bem claro a grande sacada de um todo aqui não é só ganhar dinheiro. Não. É de você ter... É muito maior. O controle sobre a sua vida emocional, sua vida mental, sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida como pessoa, dignidade. Claro, é dignidade. No fim das contas, a gente fala de dinheiro o tempo todo. Mas a conversa não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre o que ele é capaz de te trazer. E não de ostentação, não. Mas vamos falar? Sim. Educação dos filhos. Traz paz ou não traz? Traz. Pô. Cara, o filho poder brincar na rua porque você mora num lugar seguro. Traz paz? Traz. Paz. O dinheiro é sobre isso. O dinheiro que vai pagar a casa. Né? Você saber que a tua família, se acontecer alguma coisa com você, ela tá segura. Você dorme à noite melhor, meu amigo. É saúde mental. Quando chegar a melhor idade. Isso. Você fala, saber não, eu que tenho vai ter minha casa, a minha comida, o meu convênio, vou ter tudo ali. Isso, garantido, estruturado. Porque aí você tem uma velhice segura, mais digna. Que é digna. E hoje a gente consegue falar em melhor idade para a maioria dos brasileiros aposentados? Não. Não. Deixa eu falar, é a pior idade, porque ele não se preparou. Ele não tinha conhecimento para se preparar. Ele tá vivendo um pesadelo. Ele tá voltando pro mercado de trabalho. Sim. Né? Então você vai no Atacadão, por exemplo, tem muito idoso no caixa. Mas porque ele quer terapia. Não romantize. Não romantize. Ele queria estar com os netos. Ele queria estar numa varanda, sabe? Tranquilo, com paz financeira. Mas ele não pode. Porque o dinheiro que ele recebe de INSS não dá nem para comprar o remédio dele. Não dá nem para ele passar o mês.
Então, para ele não depender muitas vezes do filho, ele volta para o mercado de trabalho. Sabia que para as empresas é uma estratégia colocar idoso para trabalhar no caixa, né? Em varejo. Porque você tende a se indispor muito menos com o idoso. Sim. Por exemplo, caiu o sistema. Se tem um jovem ali, a tendência das pessoas é... mas como é que pode? Agora, se tem um idoso, uma idosa, tá vendo tua avó ali? Você vai brigar? Você vai... Não, você fica mais controlado, né? É como se você tivesse responsabilidade sobre aquela pessoa. Então, é uma estratégia de negócio, infelizmente, né? Assim, do ponto de vista do idoso que trabalha por necessidade. Mas virou uma estratégia pro varejo. Inclusive, muito comum. Não só aqui, nos Estados Unidos também. Porque tem o mesmo problema no mundo inteiro, né? Aqui tem INSS, lá eles não têm aposentadoria. Mas eles têm muito mais consciência de que precisam fazer alguma coisa no futuro. Alguns não fazem. E aí voltam. Tem muito vídeo de entregador, muito idoso, que as pessoas não acreditam que a pessoa está trabalhando ali, mas é o que está mantendo ela viva. Então, é muito triste, assim. Quando a gente fala de dinheiro, não é sobre dinheiro. É muito além, é muito mais. Dignidade, tranquilidade, paz. É isso. Que aí paz. vai te manter numa vida com maior conforto. Conforto Isso. não de estrutura, de capital, de comprar, de... Não. Até mental. Mental. É isso, mental. Vai te tornar até capaz de pensar melhor. Ter um processamento do cérebro mais tranquilo, sabe? Longevidade. Isso, saiu um claro, artigo direto falando relação. sobre essa questão, o estresse. É o que leva a desencadear outras doenças. Claro, eu não Processos tenho inflamatórios. dúvida, eu não tenho dúvida. O nosso sistema nervoso, ele influencia. E assim, é corpo e mente. Nós somos um sistema único aqui, né? Que se comunica entre si. Então, se as coisas não vão bem, Ansiedade, acredite. depressão. Exato. A cada ligação de cobrança ali, sabe? Você tá absorvendo aquilo, né? Não pense que não, porque você tá absorvendo. Come errado, dorme mal. Já acorda estressado, sabe? Já... Cortisol elevado. E aí Exato. começa um Vira um negócio, ciclo. um ciclo. Exato, é isso.